Oi meninos, boa noite, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo rapidão pra vocês aqui, desculpa o improviso, faz tempo que a gente não se encontra e a gente tem a prova agora no dia 9, não é isso? Na quarta-feira, na quinta-feira. Então, vão cair dois complexos regionais, o complexo regional do Nordeste e o complexo regional da Amazônia, tá bom? Bom, sobre o Complexo Regional da Amazônia, o que você tem que lembrar? Bom, primeira coisa é o seguinte, do quadro físico que a gente fala, né? Começando aí pelo relevo. Então a gente tem lá na região da Amazônia, região norte, o predomínio de relevo de baixas altitudes. Você lembra, por exemplo, da planície amazônica, né? Uma área de altitudes baixas, aí perto aí de uns 200 metros mais ou menos. O clima, lá a predominância do clima equatorial, super úmido, chove pra caramba o ano inteiro, é quente pra caramba, né, o ano todo. A vegetação do complexo da Amazônia é a floresta latifoliada equatorial, que a gente chama na América do Sul de floresta amazônica, né? Uma floresta latifoliada, folhas grandes, higrófila, né? Higrófila significa adaptado ao excesso de água, densa, portanto, com uma grande quantidade de vegetais, e heterogênea, ou seja, com uma grande variedade vegetal. Estima-se que na Amazônia você tenha mais ou menos umas 5.000 espécies vegetais, mais ou menos. No que diz respeito à hidrografia, você tem rios ali muito volumosos, né, e muito extensos. A exemplo do próprio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume e em extensão. Sobre parte do quadro humano da região do Complexo da Amazônia, lembrar que é uma região de uma densidade demográfica baixa. A densidade demográfica média daquela região está abaixo de 4 habitantes por quilômetro quadrado. A média brasileira de 23. Então é uma região de baixa concentração. A maior parte da região é com presença da floresta. Então, a população é muito rarefeita, né? Pouca gente por área. Você tem poucas cidades de grande concentração, como Belém, que é a capital do Pará, e Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Bom, o que mais? Você tem uma região que teoricamente é uma região de ocupação nova, né? E é uma área que ainda hoje atrai migrantes, porque existem algumas facilidades para ocupação de terras, etc e tal. E você tem conflitos de terra, é uma região do Brasil que tem maior concentra conflitos de terra. Recentemente apareceu conflitos lá em Marabá, no Pará, né? Conflito que envolve às vezes população indígena, envolve poceiros, que são indivíduos que ocupam a terra sem documento oficial de posse, os chamados grileiros, que são aqueles que ocupam a terra, não tem o documento, tem um documento, mas é um documento fraudulento, tá? A ocupação da região da Amazônia, né, do complexo da Amazônia, lá no período da colonização portuguesa, é uma ocupação muito pontual, né, quando eles iam lá extrair as tais drogas do sertão. Você tem aí um período no final do século XIX, início do XX, com o ciclo da borracha, que até justifica-se a ocupação ali da região do oeste da Amazônia, acabou levando inclusive a ocupação do Acre, como a gente comentou. Muitos nordestinos vieram para o oeste da Amazônia, tanto que a população acreana, sua maior parte é de nordestinos e seus descendentes. Depois dos anos 20 até os anos 60, você tem uma estagnação da ocupação na Amazônia, porque você tem uma decadência da borracha, por conta da produção de borracha em outras regiões do mundo, como no Sudeste Asiático. E a partir dos anos 60, que a ditadura militar conseguiu ocupar de maneira mais efetiva a Amazônia. Projetos da ditadura militar foram mais concretos no sentido da ocupação da Amazônia. Tá?
a construção de rodovias, como a Transamazônica, projetos de mineração, como o Projeto Carajás, tá certo? Enfim. O quadro econômico, que a gente tem lá o extrativismo, extrativismo vegetal, ainda hoje é importante. Você pega no Acre, por exemplo, ainda tem extrativismo do látex, né? Que você extrai da seringueira, do qual você faz a borracha. Extrativismo mineral, muito importante. Então você tem um Vale do Trombetas no Pará com alumínio, com bauxita, que é o minério do alumínio. Serra do Carajás no Pará, que é a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Serra do Navio no Amapá, que é uma área tradicional de manganês, apesar de estar em processo de esgotamento. A parte das indústrias, Zona Franca de Manaus, criado em 67, um projeto da época da ditadura militar brasileira. Em 67, cria-se ali um polo industrial em Manaus, né, com uma série de benefícios para as indústrias que lá se instalam, né? Por isso chama Zona Franca, franca livre. Indústrias que se instalam lá em Manaus, capital do Amazonas, tem uma série de redução ou isenção de impostos, tá? Por isso que você pode pegar aí televisão. Hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente o povo velho vai saber, videocassete, CD, DVD, toca CD, essas coisas era tudo Zona Franca de Manaus, né? Hoje a China impera. Você pegar as mídias de CD, DVD e tal, Zona Franca de Manaus, tá? As fábricas as montadoras de motocicletas, Honda, Yamaha, Dafra, etc. Tá? Então é isso aí. As ações governamentais, muito importantes, preocupação na Amazônia. Você tem aí um órgão específico que foi criado nos anos 60, a SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Tá? Bom, Complexo do Nordeste, tá? Lembrar, a região Nordeste, o Complexo do Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões. Começando pela Zona da Mata, no litoral, então lá do seu lado leste, a